Cruzeiro coloca atacante Luiz Araújo como principal alvo para reforçar o setor ofensivo. Zagueiro Danilo mantém conversa com Porto e não descarta retorno ao clube português. Flamengo receberá mais de 6 milhões de reais caso River Plate devolva Matias Vinha. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O elenco rubro-negro recebeu folga neste sábado, dia 27 de junho, e agora os jogadores estão com as suas famílias. Amanhã, domingo, o elenco embarca às 3h35 da tarde, 15h35, para Portugal. Como estava previsto, né? O Flamengo vai realizar a intertemporada. O jogo entre Flamengo e Benfica, todos os ingressos já estão esgotados e ainda restam ingressos para a partida contra o River Plate e também contra o Lausanne. Parece que a TV Band vai transmitir os jogos com imagem. A gente vai buscar essa confirmação para trazer aqui tudo certinho para você que acompanha o nosso trabalho. Bom, de acordo com o portal O Povo, o Cruzeiro mantém o atacante Luiz Araújo como principal alvo para reforçar o setor ofensivo. A negociação é considerada complicada, principalmente pela resistência do Flamengo de liberar o atleta. Mesmo assim, a contratação conta aí com o aval do técnico português Arthur Jorge. A SAF do Cruzeiro trabalha dentro de um limite financeiro e segue monitorando a situação do atacante Luiz Araújo, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O técnico Leonardo Jardim é muito fã do futebol do Luiz Araújo. Ele ainda não engrenou com o técnico do Flamengo. Porém, o Leonardo Jardim acredita que essa intertemporada, essa pausa aí da Copa do Mundo, eles trabalhando, tendo tempo, né? O que o Leonardo Jardim não teve até agora, desde que chegou ao Flamengo, é a primeira oportunidade dele fazer uma mini pré-temporada, né? Antes do retorno das competições. Ele acredita que pode recuperar o futebol do Luiz Araújo, tanto que quando ele estava no Cruzeiro, ele tentou a contratação do mesmo e o Flamengo não liberou, né? O Flamengo que trouxe o Luiz Araújo da MLS, do futebol dos Estados Unidos, e agora o Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, quer contar com o jogador. E eu deixo aqui uma pergunta para você na nossa primeira enquete. Você venderia o Luiz Araújo? Deixa aqui nos comentários. Ou você acredita que ele possa dar a volta por cima com o técnico Leonardo Jardim e crescer muito nesse segundo semestre? O Luiz Araújo, que chegou a ser um jogador muito importante no Flamengo, com o técnico Filipe Luiz. Era um dos jogadores que mais tinham participações em gols. Fazia muitos gols, dava muitas assistências. Agora, com o Leonardo Jardim, vive altos e baixos. Mas a gente tem que acreditar sempre na volta por cima do atleta. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, em entrevista lá nos Estados Unidos, o zagueiro Danilo revelou que mantém contato frequente com o presidente André Vilas-Boas, do Porto, de Portugal, e não descartou um retorno ao clube. O lateral direito barra zagueiro, né? No Flamengo ele é zagueiro, na seleção brasileira ele tem atuado como lateral direito. Ele revelou aí que mantém contato frequente com a alta cúpula do Porto e deixou o futuro em aberto, demonstrando aí entusiasmo com a possibilidade de um reencontro. Palavras do Danilo. Nunca se sabe. Estou sempre acompanhando o Porto e fiquei muito feliz pelo título. Mando mensagens muitas vezes para o presidente. Temos uma relação bacana. Fui muito feliz no Porto. É uma cidade maravilhosa que adoro. Desejo sempre o melhor ao clube, à cidade e às pessoas. Pode ser, seria muito bom sobre um retorno ao Porto. O lateral segue nos planos do Leonardo Jardim, né? Lateral barra zagueiro. Ele é um jogador muito importante, fez o gol aí do Tetra, né? Da Libertadores da América. O Palmeiras jamais vai esquecer o Danilo, assim como o torcedor rubro-negro entrou para a história. Agora é aquilo, né? Se chegar dezembro,
O jogador que quiser disputar uma temporada lá no Porto, ele tem um carinho enorme, jogou por lá, tudo bem, tudo certo, não fica nenhum ressentimento, né? A gente só tem a agradecer aí ao Danilo o que ele fez com essa camisa. Ele chegou aqui, honrou o manto, fez um gol importantíssimo que está aí cravado na história, e a gente só tem aí a agradecer, né? Mas não tem nada decidido ainda. Ele apenas demonstrou carinho ao Porto, né? Isso aí é normal, ele não fez isso com nenhum rival aqui no Brasil, do Flamengo, não desrespeitou o Flamengo. Foi um comentário, na minha opinião, simplesmente natural. O Danilo que vem ganhando cada vez mais espaço na seleção brasileira com o técnico Ancelotti. Ele foi convocado, aliás, ele foi o primeiro convocado para a Copa do Mundo. O Danilo, que é um zagueiro experiente, jogou a vida toda como lateral e agora está ajudando a seleção brasileira na sua antiga posição. Antes de falar aqui sobre o último assunto, eu quero lembrar que no link, no comentário fixado, você acompanha os produtos do Shopping do Rafla. Tem uma infinidade de produtos, tá, gente? Copa do Mundo, Flamengo, tudo para sua casa, tudo para o seu pet. Tem produtos automotivos, eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, TVs, tudo que você imagina se encontra aqui no Shopping do Rafla. Então, dá um clique aí no link. De repente tem algum produto que você está precisando. Você não precisa nem sair de casa, você recebe aí em todo o Brasil, é o Shopping do Rafla. Olha, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que se o River Plate realmente devolver Matias Vinha ao Flamengo, vai precisar pagar um carvão. E é uma grana, mais de 6 milhões de reais. Porque o que acontece, gente? Quando o River Plate concluiu o empréstimo do Matias Vinha, estava lá na cláusula, empréstimo com obrigação de compra, e aí colocou algumas metas e tudo mais, e tinha lá na cláusula que o River não poderia devolver o Matias Vinha, a não ser que pagasse essa multa. E qual é a multa? A multa é em cima do valor integral dos salários do lateral esquerdo até dezembro, e aí o Vene apurou que esse valor dá mais de 6 milhões de reais. O River quer devolver o Matias Vinha. Aliás, esse jogo que vai acontecer lá em Portugal vai servir como uma espécie de reunião, né, entre as diretorias do clube argentino e do clube rubro-negro para tentar aí. O que o River quer? Não pagar essa multa, né, não pagar esse valor aí, mais de 6 milhões de reais, e devolver o Matias Vinha como cavaleiro. Agora, se eu fosse o Flamengo, River Plate, olha aqui, se eu fosse o Flamengo eu ia falar o seguinte, olha, quando a gente tentou contratar o De La Cruz, e nem era a gente, era a antiga diretoria, vocês cobraram cada centavo, né? E não queriam vender o De La Cruz. E o Flamengo teve que pagar a multa. Por que agora a gente não pode receber aí essa multa? Por que agora vocês não querem pagar a multa? Vocês não querem devolver o Matias Vinha? Então paga a multa, né? Acho que nesses moldes aí seria mais justo. Mas eu não sei. Agora é uma outra gestão, né? Essa gestão não participou da contratação do De La Cruz. Se tivesse alguém da antiga gestão, de repente poderia citar isso, sugerir isso, mas eu acho que vai acabar acontecendo, né, se o Flamengo aceitar, óbvio, né, o perdão dessa multa, aí sim o River devolve o Matias Vinha. O River quer devolver o Matias Vinha ao Flamengo, o Matias Vinha quer, de alguma maneira, recuperar o seu futebol, né, seja com o Leonardo Jardim ou em algum outro lugar, e a gente pode ter aí novidade nessa passagem do Flamengo por Portugal, nesse encontro que vai acontecer entre o time rubro-negro e o time argentino. O que você faria se fosse o Flamengo? Aceitaria a devolução do Matias Vinha sem a multa? Você perdoaria essa multa? O River Plate poderia devolver o Matias Vinha de graça? Ou não? Você quer a multa? Deixa aqui nos comentários. É uma bela grana, né? Estamos falando de mais de 6 milhões de reais. Aí, se o River, de fato, quiser devolver o Matias Vinha. Agora tem aquele negócio, se o Flamengo ficar irredutível, olha, não tem negócio, não tem acordo, não tem devolução, se não pagar a multa, dinheiro na mesa. Aí eu não sei até que ponto o River vai pagar essa multa para devolver o Matias Vinha. Na minha opinião, vai dar no mesmo. Por quê? Se o Flamengo não aceitar a devolução sem a multa, o River vai continuar com o Matias Vinha pagando o salário dele até dezembro. É como se o River pagasse tudo de uma vez. Toma aqui o salário dele até dezembro e eu estou devolvendo ele ao Flamengo. Bom, não sei o que pode acontecer, mas qualquer novidade,
qualquer atualização, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Matias Vinha, daria uma reviravolta no Flamengo? Você acredita na virada de chave, na volta por cima do lateral uruguaio? Deixa aqui nos comentários. Olha, a bola já está rolando para Panamá e Inglaterra, Croácia e Gana. São os 2 jogos que começaram às 18 horas. Teremos hoje ainda às 20h30, 8h30 da noite, Colômbia e Portugal. Esse jogo é legal, bacana de assistir, hein? Eu vou assistir esse jogo. República Democrática do Congo contra Uzbequistão, no mesmo horário, as 2 partidas 8h30. E às 23 horas, 11 da noite, tem Argélia e Áustria, e Jordânia e Argentina. O Scaloni teve que responder uma pergunta lá na coletiva de imprensa. Perguntaram para ele: Scaloni, o Messi vai começar como titular? Só que quem fez essa pergunta foi um jornalista de mais de 90 anos, um argentino. Aí já viu, né? Quando o Scaloni era jogador, ele já estava mega experiente na cobertura esportiva lá da Argentina. E aí o Scaloni, né, com todo o carinho do mundo, pra você eu não tenho como negar, eu tenho que falar a verdade. O Messi vai começar no banco. Já estão descansando o Messi aí para o confronto contra Cabo Verde. É a fase 18avos da Argentina. Argentina pega Cabo Verde, Brasil pega Japão. E depois dos jogos de hoje, saberemos todos os confrontos mata-mata no nosso primeiro vídeo de amanhã, primeiro vídeo de domingo. Já estaremos aqui informando quem pegou quem, o caminho do Brasil até a final, quem pode pegar se passar do Japão, tudo isso e muito mais. É Copa do Mundo, meus amigos. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!